Você está ouvindo o blog da Rodobens. Investimento de alto risco. Compensa ter na carteira? Não sabe como conseguir a estabilidade financeira que você sempre quis? Está ponderando sobre a possibilidade de alcançar voos mais altos no mercado financeiro para conseguir uma rentabilidade melhor? Talvez seja a hora de considerar o investimento de alto risco. A tentação de realizar investimentos arriscados existe, mas ainda há muito medo relacionado ao assunto, pois o brasileiro começou a investir recentemente. Tem sempre alguém para alertar sobre os perigos, mas poucas pessoas falam dos benefícios. Realizar investimentos de alto risco pode permitir maiores ganhos em curto espaço de tempo. Mas será que vale a pena? Para você tirar suas próprias conclusões, continue conosco e confira o que é, como ele funciona e algumas apostas para 2022. O que é investimento de alto risco? Investimentos de alto risco são aqueles que podem proporcionar maiores ganhos em relação ao valor investido. Devido à baixa previsibilidade e garantia de rentabilidade, esse tipo de investimento é temido. Num primeiro momento, as incertezas podem até desincentivar, mas a possibilidade de ganhos compensa? Quais são as características do investimento de alto risco? As principais características dessa modalidade são a possibilidade de um retorno financeiro acima da média e de diversificar a carteira de investimentos. Perfis diversificados tendem a alcançar maiores lucros. Os investimentos de alto risco também são conhecidos por terem imprevisibilidade de rentabilidade e valorização, ausência de coberturas como Fundo Garantidor de Crédito, FGC, e forte influência do mercado. Como funcionam esses investimentos? Para entender como os investimentos de alto risco funcionam, é preciso entender primeiramente como o mercado age. Esse tipo de transação é possível a partir da emissão de produtos por parte do governo, empresas e instituições financeiras. No mercado financeiro de todos os países, as ações, as moedas, os contratos e os produtos oscilam constantemente. Isso pode gerar altos lucros, mas também pode acarretar perdas financeiras, ou seja, sempre existe risco. A regra é comprar e negociar quando os preços estão baixos e vender quando os ativos atingirem determinada porcentagem de valorização. É possível, por exemplo, rentabilizar o lucro de forma astronômica em alguns casos. Quais são as principais apostas para 2022? Quem começa a investir sempre escuta que não se deve realizar apostas de alto risco, como as ações. Será que isso é válido? Ter cautela é importante, mas às vezes as opções mais conservadoras não possibilitam ganhos consideráveis. Para começar a investir, o ideal é que se tenha uma carteira de investimento diversificada, para proteger seus ganhos e lucrar de forma considerável. Isso significa minimizar as perdas e maximizar os ganhos. A seguir, veja algumas apostas para 2022. Mercado futuro. O próprio nome já diz. Contratos futuros são aqueles que estabelecem valores a serem pagos em uma data futura. Por esse motivo, é considerado um tipo de investimento incerto e com alto grau de risco, mas possibilita lucros maiores. São exemplos de mercado futuro as aplicações em ações, moedas, taxa de juros e produção agrícola. Na produção agrícola, o investidor aposta na valorização do produto no futuro, e o produtor se protege contra oscilações e elementos que possam influenciar a colheita. Mercado de opções. Negociado na bolsa, com data de validade e certas garantias, esse tipo de contrato garante ao investidor o direito de comprar ou vender um determinado ativo por um valor específico no futuro. Com o objetivo de especular ganhos substanciais e proteger o capital, é possível negociar ativos como juros, moedas, ações e outros no mercado de opções. Na prática, esse tipo de investimento fixa o valor do objetivo negociado e o protege de eventuais oscilações. Ações na bolsa. Quando falamos de ações na bolsa, estamos nos referindo ao investimento em papéis de empresas, apostas que você faz em determinada corporação de capital aberto.
Ao fazer isso, o investidor espera que a empresa ganhe valor no mercado devido aos seus produtos, soluções e ao potencial de inovação. Geralmente, grandes companhias capazes de gerar lucro, movimentar capital e proporcionar renda e significância para a economia e a sociedade conseguem altos valores de negociação. A regra é comprar ações a bons preços, esperar que elas valorizem e vender acima do valor investido. É claro que, como qualquer investimento, existem riscos. A empresa pode quebrar, por exemplo. Apesar de instáveis, os investimentos de alto risco possibilitam grandes lucros e rentabilidade para aqueles que têm conhecimento do mercado financeiro. Investimentos de alto risco são sempre opções que valem a pena, desde que você tenha uma carteira diversificada, com estratégias de baixo e médio risco, como a Selic e os fundos imobiliários e multimercados, respectivamente. Por que considerar o perfil de investidor? A primeira coisa a se fazer ao iniciar suas atividades de investimento é definir qual é o seu perfil de investidor. Existem investidores conservadores, moderados e arrojados. Os conservadores são aqueles que têm uma carteira composta, em grande parte ou totalmente, por investimentos de baixo risco, como renda fixa, Selic e outras possibilidades nulas de depreciação e perdas. São pessoas que não acham que os riscos compensam os ganhos, e não estão de toda forma erradas. Os investidores moderados são aqueles que estão abertos à possibilidade de trabalhar com um certo grau de instabilidade e imprevisibilidade quanto aos seus ganhos. Os investidores arrojados são aqueles que estão sempre atrás de possibilidades de aumentar os seus ganhos no curto prazo, por meio de apostas audaciosas no mercado. Geralmente, são pessoas mais experientes, com conhecimento aprofundado sobre o mercado financeiro e suas inúmeras variáveis. Saber o seu perfil de investidor é o primeiro passo para conseguir a estabilidade e a vida que você sempre quis. É claro que existem outras opções, como o consórcio, que também é um investimento de longo prazo capaz de possibilitar ganhos. Essa é uma aposta de baixo risco para 2022, sobretudo devido à taxa Selic atual. Neste artigo, você descobriu o que é o investimento de alto risco, como ele funciona, as principais apostas para 2022 e o que significa ter um perfil de investidor. Gostou deste conteúdo? Assine a nossa newsletter e fique por dentro dos principais assuntos sobre opções de investimento e oportunidades financeiras.